Você conhece a vida e a obra de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo? Nós vamos conversar sobre esse tema neste vídeo. Allan Kardec vai aparecer no cenário mundial em 18 de abril de 1857, quando nas livrarias de Paris e da França surge a obra O Livro dos Espíritos, assinado pelo autor Allan Kardec. Aqui cabe um esclarecimento. Kardec é o autor do Livro dos Espíritos perante a lei dos direitos autorais? Sim, porque a nossa legislação, a nossa lei, não reconhece a existência dos espíritos. Então, quem responde legalmente pelo livro que vem a público é aquele que o organizou ou o escreveu. Neste caso, o Livro dos Espíritos foi organizado por Allan Kardec. Ele não criou o Espiritismo, ele não fundou o Espiritismo, ele não formulou o Espiritismo. O Espiritismo surge dos ensinos dados pelos Espíritos através de diversos médiuns. Por isso, dizemos que Allan Kardec é o codificador, ou seja, o organizador, o sistematizador desses ensinos, estudando então a sua aplicação e as suas consequências. Antes de 18 de abril de 1857, não existia Allan Kardec. Existia o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas então, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, ele passa a assinar Allan Kardec e a trabalhar exclusivamente pelo estudo e divulgação do Espiritismo, tendo sempre ao seu lado Amélie Gabrielle Baudet, a sua esposa, que trabalhou incessantemente com Allan Kardec, como já vinha trabalhando com o professor Denisard Rivail. Depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai, no início de 1858, ou seja, no ano seguinte, ele vai lançar no mês de janeiro a Revista Espírita, que é o primeiro jornal, a primeira revista que trata do espiritismo no mundo. E ele vai ficar 12 anos à frente da edição dessa revista mensal até a sua desencarnação em março de 1869. E nesse mesmo ano de 1858, no mês de abril, ele, com diversos companheiros e a Amélie Baudet, ele vai lançar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que carinhosamente, nas páginas da Revista Espírita, ele chama de Sociedade Espírita de Paris, onde então, 2 vezes por semana, eles se reúnem para receber as mensagens dos espíritos, dialogar com os espíritos e estudar esses ensinos. Na sequência, nós vamos ter uma série de obras. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. E nós vamos ter intercalados aí também o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo. E em 1862, Allan Kardec faz a sua primeira viagem de divulgação do Espiritismo. O seu roteiro de palestras pelas cidades pela qual ele passou, os discursos que ele realizou, estão publicados no livro Viagem Espírita, de 1862. Não foi a única viagem que ele fez mais algumas outras ao longo da sua vida. Mas essa de 1862 foi a mais extensa e a mais significativa.
ele vai depois fazer uma viagem exclusiva para divulgar o espiritismo na Bélgica. Temos então Allan Kardec trabalhando incessantemente pelo espiritismo, esclarecendo, fazendo palestras, escrevendo artigos, publicando a Revista Espírita, os livros, mas ele foi muito atacado, porque o espiritismo não foi bem aceito. E como Allan Kardec era um homem famoso como educador, um homem de vasta cultura, como o professor Denizar Rivaio, lançou-se na imprensa na época que o professor Denizar Rivaio tinha ficado louco, porque agora ele era dado a conversar com os mortos. E claro que consideravam que isso era impossível, só podia ser uma fantasia da cabeça do Denizar Rivaio, que inclusive tinha trocado de nome, que agora estava lá a assinar Allan Kardec, dizendo que esse nome era de uma existência passada dele, lá entre os druidas, na Gália. E de fato essa era uma informação dada a ele pelos espíritos. Então não foi fácil, teve muita perseguição. Allan Kardec teve seus livros colocados no Index Proibitório de Livros da Igreja Católica, foi excomungado pela Igreja Católica, embora ele tenha refutado isso da Revista Espírita ao dizer que ele nunca tinha sido católico, ele nunca tinha sido membro da Igreja Católica. Então ele não entendia como é que a Igreja Católica poderia excomungar alguém que nem católico era. Mas enfim, ele conseguiu se sobressair, passou por cima de tudo, mostrou que o espiritismo era uma doutrina filosófica com bases científicas, de consequências morais, lançando para todos nós Deus como Pai e Criador, a alma imortal que nós somos, a vida futura no depois da morte no mundo espiritual, a lei de evolução através da reencarnação e a comunicabilidade entre os dois planos de vida, o espiritual e o material, ou entre os dois universos existentes. Tudo isso faz parte do espiritismo e devemos muito a Allan Kardec, que fez um trabalho exponencial de organização e estudo do ensino dos espíritos e também de trazer para nós a realidade do que seja, de fato, o mundo espiritual nesse depois da morte. Esse é, portanto, Allan Kardec, que se despediu de nós, retornando ao mundo espiritual em março de 1869, quando ele se preparava para inaugurar uma nova sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a primeira livraria espírita do mundo. E que Amélie Baudet, no dia seguinte, ele desencarna em 31 de março, em 1º de abril, Amélie Baudet, sua esposa, com os companheiros da Sociedade Espírita de Paris, antes de realizarem o enterro do corpo de Kardec, eles inauguram a Livraria Espírita em homenagem ao próprio codificador. Ficamos então aqui sabendo um pouco mais sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo.